Salve, salve, pessoal! A sua companhia em nossas videoaulas para nós é um imenso prazer. Eu espero que o saber seja por nós compartilhado, proporcionando a formação e conscientização de seres humanos históricos sociológicos, engajados na missão de construir um mundo melhor para se viver, enfrentando e mudando as difíceis realidades surgidas no cotidiano. Desejamos para todos bons estudos. Estamos aí na quarta videoaula e temos aí algumas abordagens sobre a transição monárquica, né? Passa aí da monarquia britânica, né, para os africanos. E aí vamos ver questões sobre referendos, onde só os brancos votavam, as sanções internacionais que a ONU restringe algumas situações. Vamos ver como que funcionava, né, essa questão internacional. A ONU, o apartheid, o sistema político, né? E vamos ver os conflitos, as proibições, a questão da Olimpíada, que os sul-africanos ficaram sem participar, de 1964 até 1988, por conta do apartheid, né? E mais adiante nós vamos ver também a questão do plebiscito, onde só brancos votavam, e a questão da abertura política, né? Não. Vamos fazer uma abertura política e também a primeira eleição multirracial, em 1994, com a vitória de Nelson Mandela, o líder negro da África do Sul, e com isso o fim do apartheid. A transição para novos problemas, né, porque herda-se um grande problema. Vamos tentar consertar, mas às vezes é muito difícil de consertar um sistema que perdurou muitos anos, né? Então, existem algumas mazelas, algumas desigualdades, alguns problemas sociais que se arrastam. E aí nós vamos ver esse novo cenário sociopolítico. É isso aí, espero que todos participem e gostem dessa videoaula e interajam com a gente também. Um grande abraço, vamos lá. Houve uma transição monárquica britânica, né, de monarquia para presidencialismo em 1961, com a proclamação da República e a saída da África do Sul da comunidade. Esta decisão foi tomada em um referendo no qual só os brancos puderam votar, já que desde 1938 vigorava o apartheid no país. Só os brancos votavam, só eles escolhiam. Essa transição na África do Sul alcançou a sua independência em 1961 e o Partido Nacional Afrikaner, o PN, no poder desde 1948, exercia uma política de segregação racial durante o regime de Pieter Botha, até a chegada a presidente de Frederick de Klerk, em 1989. Esta política de discriminação levou a ONU a proibir em 61 a venda de armas à África do Sul. E em 71 a condenou de forma explícita. A comunidade europeia se somou em 1986 e este isolamento, com sanções econômicas que se prolongaram até abril de 1991. Temos aqui um episódio, um tempo em que a África do Sul ela ficou fora das Olimpíadas, de 1964 a 1988, um longo tempo. E no dia 18 de agosto de 64, por causa do apartheid, a África do Sul foi banida dos Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico Internacional. O afastamento prejudicou a carreira de muitos atletas sul-africanos. Foi durante 28 anos
ficaram de fora das Olimpíadas. O país só voltou a disputar em 1992, em Barcelona, depois da política de segregação racial ter sido extinta do país. Para os sul-africanos, os Jogos Olímpicos de Barcelona foi um marco histórico. Duas atletas mostraram ao mundo que não era a cor da pele que as definiam. Derarthur Tulu, atleta negra da Etiópia, disputou a maratona dos 10 mil metros e venceu Elana Meyer, atleta branca sul-africana. Depois da prova, as duas corredoras se abraçaram e fizeram a volta olímpica, juntas, para mostrar ao mundo que estava passando da hora de encerrar um longo período de discriminação e preconceito. Tulu foi a primeira mulher negra da história a receber um prêmio olímpico. Em 1990 foi um marco para a África do Sul. Mandela, ele sai da prisão em 1990. Ele esteve preso durante 27 anos. E por quê? Qual que era a acusação de sua prisão? Terrorismo. Ele não era um terrorista, ele era um manifestante. Ele era uma pessoa que lutava pelos direitos sociais, pelos direitos raciais. Então, ele foi tido como terrorista, comunista, terrorista, pelo governo sul-africano. Em 1992 houve um plebiscito e nesse plebiscito 2.800.000 pessoas, sul-africanos brancos foram às urnas. Então, veja bem, só os brancos foram às urnas e a questão nesse plebiscito era: você apoia o processo de reformas que o presidente começou no dia 2 de fevereiro de 90? Cujo objetivo é uma nova Constituição por meio de negociação? Então, já havia naquele momento uma abertura para uma mudança na Constituição. Foi questionado isso à população e 69% dos brancos votaram o fim do regime de apartheid. O fim do apartheid, essa questão do plebiscito de 92, era o primeiro passo de um processo de negociação entre a minoria dominante branca e as lideranças negras do país, que poriam fim ao regime racista do apartheid. Entre as cláusulas estavam o fim da clandestinidade dos partidos, como o Congresso Nacional Africano, o CNA, e a liberdade do seu principal líder, Nelson Mandela. A nova Constituição da África do Sul também revogou uma série de leis que sustentavam o regime de segregação racial. Apesar dos resultados obtidos, apenas uma parcela reduzida da população branca apoiava o reconhecimento da cidadania dos negros, inclusive o próprio de Klerk. Que maravilha, 1994, a primeira eleição multirracial. A primeira eleição multirracial da África do Sul. E aqui nós temos aqui um depoimento, né? Meus amigos, posso dizer que estou deliciado com o esmagador apoio dado ao CNA, disse Nelson Mandela, em discurso no hotel em Joanesburgo. Estava deliciado com o apoio dado ao CNA, ao partido que lutava para transformações sociais, raciais. Vocês mostraram tanta calma, paciência e determinação ao reclamar esse país como seu pertencimento, né? O seu país, que vocês podem proclamar em voz alta, de cima dos telhados, para que todo mundo possa ouvir. Livres, finalmente, disse o virtual presidente.
negro da América do Sul, da África do Sul. Me empolguei. Ai. Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, eleito, 1994. É muita emoção. Tentei até me recuperar um pouquinho aqui, que os olhos encheram de lágrimas, né? Ficou cheios de alegria, né? 1994, Mandela presidente. E com a eleição e posse de Mandela, o presidente da África do Sul em 94, acaba o regime miserável, o regime esdrúxulo do apartheid. Acaba o regime do apartheid, né? É feita uma nova, vai se constituir uma nova constituição do país, da África do Sul, mas quantos problemas, quantos ranços, quantas heranças daquele triste sistema vão ser necessário mudanças, mas o que nós temos aqui? Uma transição para um novo cenário político. O governo do African National Congress, do CNA, do partido encabeçado por Nelson Mandela, acabou com a segregação jurídico-política e reinseriu o país no contexto das nações. Então, veja, olha que maravilha. No entanto, os problemas, né? A estrutura socioeconômica com as suas formas particulares de marginalização, quer dizer, havia uma estrutura socioeconômica e formas particulares de marginalização e interesses internacionais a ela vinculados. E isso se mostrou muito difícil de alterar. Contudo, é inegável a construção de um novo cenário sociopolítico, com uma multiplicidade de atores e a participação da maioria da população, que outrora não era cidadã, não era considerada cidadã, mas também a geração de novas contradições. Esse país que contrasta o convívio da modernidade, a geração de esse país que contrasta o convívio da modernidade com o subdesenvolvimento ainda se encontra em transição, em busca de um novo modelo societário. Então esse é o depoimento de Ana Lúcia Pereira, em 2008. E esse cenário também, nós enfrentamos esse cenário, né? Uma transição política, sai não só nós, como os países latino-americanos também, saindo de uma ditadura militar e constituindo um país democrático. Então houve lutas, tensões, né? A nova constituinte, enfim, né? E os problemas se arrastaram e até hoje, né, lutamos para construir, né, caminhos para a democracia, que tem sido violentamente atacada por grupos conservadores, neoliberais, pessoas que só pensam no capital, só pensam na classe governante. E os trabalhadores sendo atacados, sofrendo os reveses, sendo amassados, sendo massacrados. José Murilo de Carvalho estava certo. Uma cidadania inconclusa. Precisamos lutar pelos nossos direitos. Precisamos lutar para um país melhor.
assim como a África do Sul também necessita cada vez mais lutar, o Brasil e outros países também. Precisamos enfrentar essa situação e dar a volta por cima. Vamos fazer algumas atividades e essa primeira atividade é um exercício da PUC do Paraná. Diz assim o enunciado: o apartheid foi um regime político que segregou grande parte da população sul-africana, baseado no princípio da cor da pele. Este regime terminou no início da década de 90, por meio de... Nós temos aqui 5 alternativas. A primeira, ela diz assim: uma guerra civil que irrompeu, liderada por Nelson Mandela e que ameaçou a estabilidade política e econômica do país. Vocês concordam com isso? Não, porque Nelson Mandela estava preso nesse momento, né? Então, vamos excluir essa alternativa. Vamos para a alternativa B. Estados Unidos e Grã-Bretanha ameaçaram invadir a África do Sul, se o poder não fosse entregue também aos cidadãos não brancos da África do Sul. Não, nada disso. Também está excluída essa daí. Vamos para a terceira. Uma grave crise econômica abateu-se sobre a África do Sul, em decorrência de uma prolongada greve geral promovida pelos trabalhadores negros que se recusaram a trabalhar nas empresas e minas sul-africanas até que a cidadania plena lhe fosse concedida. Também a gente pode cortar essa alternativa, né? Por mais que os trabalhadores negros tenham se manifestado, né, sempre foram reprimidos e a única possibilidade que nós vemos agora é o plebiscito e uma coligação militar. Vamos ver qual delas que é a correta. Um plebiscito no qual a população branca da África do Sul decidiu abolir o regime e permitir que a população sul-africana não branca também participasse da vida política de seu país. Esta ação foi motivada por fortes pressões internacionais que ameaçavam a estabilidade da economia sul-africana. Correto. Houve um plebiscito em que só os brancos votaram, né? Nós aprendemos isso, e que depois foi feita uma votação, né? A votação que declarou Nelson Mandela presidente da África do Sul. Então começou tudo com um plebiscito. Primeiro o plebiscito, depois a votação, as eleições multirraciais, onde todos puderam participar. Então essa é a alternativa correta. Se temos a alternativa correta, a próxima alternativa, uma coligação militar formada por vários países africanos, incluindo Nigéria, Tanzânia, Quênia, Angola e Moçambique, ameaçou cortar ligações econômicas com a África do Sul, caso a cidadania plena não fosse concedida a toda a população. Então esse daí também ele é errado, é uma alternativa errada. Correto é a alternativa D, um plebiscito. Então, o apartheid foi um regime político que segregou grande parte da população sul-africana baseado no princípio da cor da pele, e esse regime terminou no início da década de 90 por meio de um plebiscito, no qual a população branca da África do Sul decidiu abolir o regime e permitir que a população sul-africana não branca, os negros, e também participassem da vida política de seu país. Esta ação foi motivada por fortes pressões internacionais que ameaçavam a estabilidade da economia sul-africana. Esta é a resposta correta. Então, vamos para mais um exercício. Se você já tem acompanhado as nossas videoaulas e também observou o exercício anterior, esse aqui vai ser molezinha de se responder. Vamos lá, esse exercício aqui é da Unesp. No início dos anos 90, 1990, o presidente Frederic de Klerk declarou oficialmente o fim do apartheid na África do Sul. Esta política racista prevaleceu durante toda a história,
independente do país e assegurou o convívio harmonioso de brancos e negros sul-africanos. Foi implantada após o final da Segunda Guerra Mundial e prolongou o domínio britânico sobre o país por mais 50 anos. Vigorou por mais de 40 anos e foi um dos instrumentos da minoria branca sul-africana para se impor à maioria negra. Foi encerrada apesar do amplo apoio internacional e revelou a dificuldade dos africanos de solidificarem suas instituições políticas. Determinou o prevalecimento socioeconômico de uma elite mestiça e aprofundou as relações interraciais no país. Vamos ver qual que é a certa dessas. O que vocês acham que a política racista do apartheid prevaleceu durante toda a história independente do país e assegurou o convívio harmonioso de brancos e negros sul-africanos? Não, né? Foi um conflito racial tremendo, né? O racismo. Os brancos dominaram os negros. Você acha que essa política racista foi implantada após o final da Segunda Guerra Mundial e prolongou o domínio britânico sobre o país por mais 50 anos? Não, né? Ou sim? O que você acha? Quem falou não tá certo, porque assim, foi implantada após o final da Segunda Guerra Mundial? Verdade. Prolongou o domínio britânico sobre o país? Não. O país se tornou independente. Então essa segunda aí a gente também pode eliminar. Então vamos para essa terceira aqui, vamos analisar ela. Vigorou por mais de 40 anos, o apartheid, tá? E foi um dos instrumentos da minoria branca sul-africana para se impor à maioria negra. O que vocês acham? Essa primeira parte é verdadeira? Vigorou por mais de 40 anos? Sim. Foi um instrumento da minoria branca sul-africana para se impor à maioria negra? Sim. A minoria branca dominou a maioria negra através do apartheid, essa política racista. Certo, nós já temos então a resposta correta. Agora vamos analisar essas outras duas também que estão erradas e ver onde que elas estão erradas. Foi encerrada apesar do amplo apoio internacional e revelou a dificuldade dos africanos de solidificarem as suas instituições políticas. Pelo contrário, havia uma pressão internacional para que acabasse com esse sistema racista, com o racismo, o apartheid na África do Sul. Agora esse último aqui está mais fácil, né? Determinou o prevalecimento socioeconômico de uma elite mestiça. Já pode até parar por aqui, né? Porque o que prevaleceu nessa época foi a elite branca, né? Dominando os negros. E aprofundou as relações interraciais no país? Não, né? De forma alguma. Então, concluindo essa questão da Unesp, no início dos anos 90, o presidente Frederic de Klerk declarou oficialmente o fim do apartheid na África do Sul. Esta política racista vigorou por mais de 40 anos e foi um dos instrumentos da minoria branca sul-africana para se impor à maioria negra. É isso aí. Tava fácil, né? O apartheid talvez seja um dos mais conhecidos mecanismos de violência e de desrespeito aos direitos humanos. As alternativas abaixo abordam tanto a história do apartheid na África do Sul, quanto remetem ao contexto das lutas em torno dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Sobre esses temas, marque a alternativa correta. O regime do apartheid, constituído na África do Sul até início da década de 90, estabeleceu uma política de desenvolvimento com separação das raças e contou com o apoio da ONU, Organização das Nações Unidas, sob protestos da Inglaterra, que defendia seus interesses comerciais. O termo apartheid social tem sido utilizado para além do conflito racial sul-africano e remete às desigualdades de classes sociais. Poucos muito ricos e maioria da população muito pobre.
Tal uso pode ser atribuído à realidade vivenciada ainda hoje no Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma forma encontrada no pós-Primeira Guerra Mundial para solucionar os conflitos entre nações de culturas diferenciadas, visando garantir os direitos dos indivíduos migrantes que deixaram seus países em busca de trabalho. Embora tenha sido proclamada como universal, a Declaração dos Direitos Humanos não inclui os abusos e desrespeitos praticados contra mulheres de países latino-americanos, motivo pelo qual os militares brasileiros que praticaram torturas em mulheres subversivas foram anistiados. Essa primeira questão, ela fala assim, ó, o regime do apartheid, constituído na África do Sul, até início da década de 1990, estabeleceu uma política de desenvolvimento com separação das raças e contou com o apoio da ONU. Opa, pode parar. A ONU ela era contra o regime de apartheid. Então essa daqui já está errada. Organização das Nações Unidas sob protestos da Inglaterra que defendia seus interesses comerciais. Então vamos eliminar esta. Seguindo a segunda alternativa, o termo apartheid social tem sido utilizado para além do conflito racial sul-africano e remete às desigualdades de classes sociais. Poucos muito ricos e maioria da população muito pobre. Tal uso pode ser atribuído à realidade vivenciada ainda hoje no Brasil. Opa! O que vocês acham? Apartheid social, separação social. Será que no Brasil tem isso? Poucos muito ricos e a maioria da população muito pobre. Capitalismo. Tal uso pode ser atribuído à realidade vivenciada ainda hoje no Brasil. O que vocês acham? Verdade. Então, nós já sabemos qual que é a correta, né? Mas vamos ler as outras duas e eliminar também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma forma encontrada no pós-Primeira Guerra Mundial para solucionar os conflitos entre as nações de culturas diferenciadas, visando garantir os direitos dos indivíduos migrantes que deixaram seus países em busca de trabalho. Bem, aqui eu penso o seguinte, em primeiro lugar, né, aqui está falando pós-Primeira Guerra Mundial, né, então a declaração foi feita no pós-Segunda Guerra Mundial. Não deixa de ser pós-Primeira Guerra, mas aí temos a Segunda Guerra Mundial também. Então vamos eliminar essa também. Então, a última questão diz, embora tenha sido proclamada como universal, a Declaração dos Direitos Humanos não inclui os abusos de desrespeitos praticados contra as mulheres de países latino-americanos, motivo pelo qual os militares brasileiros que praticaram torturas em mulheres subversivas foram anistiados. Então, aqui a gente já vai na palavrinha-chave, tortura, né? Tá lá a Declaração dos Direitos Humanos, né? Tortura, não. Então, matamos a charada aí. O que vocês acharam? Fácil de resolver essa questão? Então tá, ficou dessa seguinte maneira. O apartheid talvez seja um dos mais conhecidos mecanismos de violência e de desrespeitos aos direitos humanos. As alternativas abaixo abordam tanto a história do apartheid na África do Sul quanto remetem ao contexto das lutas em torno dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Sobre esses temas, marque a alternativa correta. Correta é o termo apartheid social tem sido utilizado para além do conflito racial sul-africano e remete às desigualdades de classes sociais. Poucos muito ricos e maioria da população muito pobre. Tal uso pode ser atribuído à realidade vivenciada ainda hoje no Brasil. É isso aí. Facinho, facinho. Mamão com açúcar. Chegamos ao final dessa videoaula e espero que tenham gostado. Este trabalho é fruto de nossas pesquisas para o estágio de Sociologia no ensino médio. Agradecemos a sua participação.
Tem sido uma imensa satisfação compartilhar com vocês esses temas sociológicos. Não esqueçam de deixar o seu like, as suas sugestões e os seus comentários. As videoaulas continuam. Não percam a próxima. Esperamos vocês. Um abração. Até lá.